Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Militares. Hoje vou falar para vocês em relação à prova da ESA, a Escola de Sargentos das Armas. E em relação ao que você vai falar, Saulo? Comentar um pouco sobre a prova, falar também sobre a questão do que é cobrado no edital, também fazer abordagens estatísticas, analisando o que vem sendo cobrado pela ESA nos últimos 10 anos. Então vamos lá. Então, fazer essa apresentação do curso da ESA, começando então na primeira parte, falar o que? Sobre aulas e edital da ESA. Bem, é fundamental ter contato com o edital de uma instituição quando você vai fazer a prova. Isso cabe para a ESA, isso cabe na realidade para qualquer tipo de instituição militar, concurso, vestibular e assim por diante. Aí vem a pergunta, por que, Saulo, é tão fundamental assim? Simples, porque a partir dali você vai saber o que pode ser cobrado. E por que eu falo que pode ser cobrado? Muitas vezes o que está no edital nem sempre vai cair na prova daquele ano. Até porque, considerando a prova da ESA, por exemplo, em geografia são 6 questões. E o edital, vocês vão ver agora, ele é o que? Gigantesco. Então são vários assuntos. Ah, é, Saulo, então pode ser que tenha assunto que não caia, que não seja cobrado? Exatamente, isso acontece. Então, pensando num edital tão vasto como é o caso da ESA, nem tão vasto assim, existem editais mais vastos na parte de geografia, mas considerando que são 6 questões, apenas entre aspas, né? Porque o pessoal muitas vezes acaba negligenciando, né? Nossa, mas é só 6 questões só, bem entre aspas, porque essas 6 questões vai fazer muita diferença, diga-se de passagem. Então a gente começa a analisar essa quantidade de temas, só que daí quando vamos analisar a prova, realmente você tem o que? Um número muito mais reduzido, haja vista que são o que? 6 questões. Ah, então quer dizer que tem ano que pode cobrar vegetação, tem ano que não pode? Ah, tem ano que cobrou 2 questões, por exemplo, sobre fontes de energia? Sim, então ela acaba sendo o que? Bastante variada, então vamos lá. Então, pensando aí na aula 0, que é a nossa primeira aula, o que a gente encontra, o que vocês vão encontrar na aula 0? Tudo isso que eu estou colocando à frente do que está escrito em vermelho é porque está no edital. Então, essa apresentação que eu estou fazendo com vocês está se referindo às aulas, bem como ao edital. Então, território nacional, a construção do Estado da Nação, a obra de fronteiras, fusos horários e a Federação Brasileira. Então, tudo isso a gente vê na aula 00. Basicamente, quando a gente comenta sobre a aula 00, ela acaba envolvendo também bastante o chamado regionalismo. O que é isso, Saulo? Pega uma região da nossa federação, não importa, região norte, sul, não interessa. Pega uma região e faz perguntas sobre ela. E que tipo de pergunta, Saulo? Aí são as mais variadas. Pode ser da parte da geografia física, quando eu falo de clima, vegetação, relevo, hidrografia, meio ambiente, solo e assim por diante. Ou pode ser também da parte o quê? Humana, quando nós falamos sobre o quê? Quando falamos sobre economia, quando falamos sobre política, posso pensar ainda em relação à industrialização, urbanização, população, fontes de energia, transporte e assim por diante. E tanto é que a geografia, ela costuma ser o quê? Diferenciada nesse sentido, separada nesse sentido. De um lado, nós temos geografia física humana, e nada impede de uma questão envolver o quê? As duas grandes temáticas da geografia. Ah, isso só acontece, Saulo, principalmente nesse conteúdo que envolve a aula 0 por conta desse regionalismo que eu estou falando para vocês. Então, de repente, vai fazer uma pergunta sobre, por exemplo, o Nordeste, faz uma pergunta sobre o clima da Zona da Mata e também faz uma pergunta sobre a questão de industrialização, por exemplo. Nossa, então pode ser bem variada? Sim, pode ser bem variada. Continuando. Depois, na aula 01, o espaço brasileiro, climas. Ah, então a aula 01 acaba envolvendo o clima, Saulo? Sim, bastante, diga-se de passagem. No caso, muitas vezes, ao se deparar com a aula 01, um aluno, a aluna, ela pode ficar tendo um certo estranhamento. Por quê? Olha aquilo e pensa, né? Nossa, mas espera um pouquinho. Eu estou vendo aqui que está sendo abordado uma quantidade enorme antes de falar dos climas do Brasil propriamente dito. Isso é fundamental. Por quê?
Para chegar até os tipos climáticos, é necessário entender anteriormente alguns aspectos sobre a climatologia, no que diz respeito, por exemplo, a elemento climático, no que diz respeito ainda aos fatores climáticos, aos tipos de chuva, quando nós pensamos ainda em relação à circulação de ar e assim por diante. Então precisa ter toda essa preparação para depois, de fato, entrar nos tipos climáticos do nosso país. E vale lembrar que a prova da ESA, no caso, ela cobra apenas a geografia do Brasil. Então a parte da geografia geral ela não é cobrada. Ah, Saulo, quer dizer então que não vai perguntar para mim o clima da Europa, por exemplo? Não, até porque isso daí está fugindo completamente do edital. Apesar de ser considerado da geografia do Brasil, o que é importante lembrar na prova da ESA? Há a possibilidade de fazerem perguntas que são o que é consideradas gerais. Inclusive, teve um ano que fez uma pergunta sobre IDH. IDH ele é o quê? Ele é internacional. Isso não cabe apenas para o Brasil. Não interessa o lugar do mundo. Foi feito IDH e ele pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo e em qualquer escala, seja municipal, regional, estadual, nacional, continental, não interessa. Então ele pode ser aplicado o quê? De diversas formas e uma vez já foi cobrado só perguntando sobre IDH, então é claro que o IDH também é aplicado no Brasil, só que o que eu estou comentando com vocês é o seguinte, não necessariamente a pergunta ela vai vir o quê? Exclusivamente pensando no nosso país. É fato que a maioria ela vai ter esse caráter, mas pode acontecer, como esse exemplo de uma questão de IDH, que acaba fazendo uma pergunta mais geral. É por isso que é tão importante assim o que? Saber esses aspectos anteriormente para depois chegar nesse ponto final, que foi o caso que eu comentei sobre o quê? Sobre os tipos climáticos do Brasil. Continuando. Depois, o espaço brasileiro, vegetação. Ah, e aí, Saulo, isso daí é abordado no segundo? Exatamente. Então, pensando no quê? Nos domínios morfoclimáticos, Amazônia, Cerrado, Pantanal, que no caso é uma faixa de transição, e assim por diante. Tudo isso é visto na aula 02. Depois, falamos ainda em relação ao quê? Ao espaço brasileiro, relevo e solos, que a gente visualiza na aula 03. Ah, e aí, Saulo, também tem grande importância? Sim, e igual eu comentei com vocês, é necessário ter todo um conhecimento até chegar nos relevos que possui o nosso país. Ah, então anteriormente você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre intemperismo, vou falar sobre erosão e assim por diante até chegar. Com a vegetação, igualmente, é necessário ter o quê? Uma ideia do geral para chegar no específico. Eu visualizo que a melhor forma de trabalhar, diga-se de passagem, parte do geral e vai para o específico. Então, é como se fosse fazendo o quê? Na verdade, é um afunilamento. Então, eu sempre gostei de trabalhar dessa forma e vejo que acaba tendo bastante eficiência. Dá uma ideia geral de algo e o que, ao longo do processo, ir especificando. Continuando. Depois, o espaço brasileiro, a parte de hidrografia. Ah, e aí, Saulo, igualmente, em relação à hidrografia, entender um pouco primeiro sobre o rio, sobre o mar, por exemplo, para depois pensar nas bacias hidrográficas do nosso país? Exatamente, conforme eu falei, procuro trabalhar dessa forma. Com exceção da aula 00, que ela acaba abordando já essa parte de regionalismo, mas mesmo dando essa ideia geral, depois começa a ter o que? Essa ideia mais específica partindo de cada um, no caso da geografia física que a gente está visualizando. Vale lembrar o seguinte, quando a gente começa a tomar contato com um livro didático, por exemplo, é muito comum ele começar com relevo, e você pode até estranhar. Fala assim, nossa, Saulo, mas você começa com o clima, eu começo a olhar os materiais didáticos, começam com um relevo. É verdade, a maioria, se não for todos, talvez, começa a ter abordagem com o relevo. Eu prefiro ter abordagem climática primeiro, aí vem a pergunta por quê? No caso, quando a gente começa a entender muito bem o clima, isso eu sempre costumo dizer, se você entendeu muito bem o clima, pode ter certeza, vai ficar muito mais fácil entender vegetação, entender relevo, entender o que? A parte da hidrografia.
É fato que, se a gente for pensar nas forças do interior da Terra que também são responsáveis por moldar o relevo, isso não vai depender do clima. No entanto, quando a gente pensa nas forças atmosféricas, como a umidade, seja eu pensar em relação que à pressão atmosférica ou ainda na própria radiação solar, isso também isso acaba sendo responsável por moldar o relevo. Então, por isso que eu prefiro dar a abordagem climática primeiro, para aí depois você o que poder entender o restante da geografia física. Tanto é, mais uma vez, eu sempre costumo dizer, a climatologia, a meu ver, é a base da geografia física. Entendeu ela muito bem, entender o restante vai ficar muito mais tranquilo. Continuando. Depois, políticas territoriais e regionais, o Mercosul e a América do Sul. Então, conforme eu falei para vocês, apesar de a ESA cobrar a geografia do Brasil, nada impede dela fazer o quê? Abordagens internacionais. Até porque é importante levar em conta a relação que o nosso país tem com o quê? Com os nossos vizinhos e até com o mundo, se a gente for parar para analisar. Saulo, se eu começar a pensar no comércio exterior do Brasil, nos acordos internacionais que ele faz com os outros países, então isso deve ser verificado também, sem dúvida nenhuma. Continuando. Depois, a questão do que? Do modelo econômico brasileiro, processo de industrialização e o espaço industrial. E aí, Saulo, no que tange a industrialização, você acaba fazendo essa abordagem também? Sim, igualmente. Então é necessário ter uma visão geral sobre o que? Fatores locacionais, até pensar na industrialização propriamente dita. E é importante ressaltar o seguinte, essa temática de industrialização, muitas vezes ela pode ser considerada interdisciplinar. O que isso significa? Significa que ela não fica presa apenas à geografia. A questão pode dar uma abordagem de história também. Então é importante fazer esse laço, Saulo, sem dúvida, e diga-se de passagem, isso vem sendo cada vez mais normal, as chamadas questões interdisciplinares. Tem também as chamadas intradisciplinares. Dentro da geografia eu posso cobrar o quê? Várias temáticas, como questões de regionalismo que eu comentei com vocês. Saulo, você falou, dando exemplo do Nordeste, vai estar lá uma questão do Nordeste que vai falar sobre clima, industrialização, de repente transporte e assim por diante. Exatamente. Então, questões intra e interdisciplinares, elas realmente acabam sendo bastante comuns. Continuando. Depois, aula 07, a população brasileira, espaço das cidades. No caso, então, pensando na população do nosso país, especificamente nas cidades, melhor dizendo, até porque a nossa aula 07, ela aborda sobre a urbanização. Saulo, novamente, é necessário ter essa noção geral de urbanização para depois você especificar? Exato. Então, é importante entender o que significa uma conurbação, inchaço urbano, o que significa ainda eu pensar numa megalópole e assim por diante, para depois tratar da urbanização no nosso país. Por falar nisso, é importante ressaltar o quanto essas temáticas que eu comentei com vocês agora há pouco, essas três últimas, na verdade, elas são o quê? Muito conectadas umas às outras. Tanto é que eu acabo chamando de tripé. Então, o tripé é o quê? A industrialização, a urbanização e a população. É impressionante o quanto essas três temáticas elas estão o quê? Conectadas. Então, fiquem muito atentos a isso. Essa aula daí entra naquilo que você falou de questão intradisciplinar? Exatamente. Continuando. Depois, aula 08. Aí sim, a população propriamente dita. Pensando na sociedade nacional, a nova dinâmica demográfica, os trabalhadores, o mercado de trabalho, pobreza e exclusão. Então, quando a gente trata da população, novamente, é necessário ter essa ideia geral. Essa ideia geral vai envolver o quê? Posso pensar em relação a IDH? Posso pensar nos conceitos da população que são fundamentais, como, por exemplo, não confundir taxa de natalidade com taxa de fecundidade. Também é preciso saber, até chegar ao ponto de fato pensar na população do nosso país. E assim como a industrialização, a população ela também pode estar relacionada com história. Então acontece, Saulo? Sim, até porque começa a fazer uma abordagem, por exemplo, de mencionar como que era a população no nosso país, por exemplo, no primeiro reinado.
Ah, então pode ter uma abordagem nesse sentido, Saulo? Pode. Ou então, como que era a população com a chegada de Dom João VI? Estou chutando, tá? Em relação à história, não vou entrar nesse mérito, esse mérito aí fica com o professor Marco Túlio. Mas essas relações entre geografia e história, realmente elas são bastante estreitas, haja vista que, de forma bastante geral, a história ela vai se preocupar com o tempo e a geografia vai se preocupar com o espaço. Continuando. Aí, aula 09, o modelo econômico brasileiro, os complexos agroindustriais e também a população, a questão agrária. Ah, Saulo, e aí? Novamente também precisa ter essa ideia mais geral para depois especificar? Sem dúvida. Preciso ter uma boa noção sobre a chamada Revolução Verde, preciso entender sobre os organismos geneticamente modificados, aí depois começar a pensar sobre o que? A questão de agronegócio no nosso país, também a questão da terra, ou a questão agrária, assim chamada. Vou começar a entender o quanto ela acaba sendo concentradora e assim por diante. Então, novamente, eu procuro trabalhar dessa forma. Então, nesse sentido funil, tem uma ideia geral, depois vamos o quê? Especificando. Continuando. Modelo econômico brasileiro, na aula 10, a energia, os eixos de circulação e os custos de deslocamento. Então, pensando aí nesse modelo econômico do nosso país, novamente, abordar sobre fontes de energia de uma forma mais geral. Em relação às fontes de energia, posso entrar no petróleo, aí carvão mineral, posso pensar ainda na bioenergia, na hidrelétrica e assim por diante. E quando falamos em relação aqui ao transporte também, pensar naquele que acaba sendo mais utilizado no nosso país, que é o rodoviário, mas eu preciso também ter uma boa ideia sobre o ferroviário, hidroviário e assim por diante. Então, tudo isso realmente acaba contando sem dúvida nenhuma. Continuando. Aula 11, as políticas, que no caso é a nossa última aula, como vocês visualizam, a aula vai de 0 a 11, ou seja, são 12 aulas. As políticas territoriais, no caso, as questões ambientais. Então, novamente, Saulo, então acaba tratando isso, sem dúvida. Quando falamos do meio ambiente, pensar no nosso país, e aí, existe tratamento de lixo? Não. Questão de desmatamento, a questão de poluição atmosférica, poluição hídrica e assim por diante. Essa abordagem ela também acaba sendo fundamental. Então, tudo isso que eu coloquei para vocês nesse slide, fica bastante claro que todo o conteúdo do edital. Saulo, todo o conteúdo do edital está aí dentro? Está aí dentro, tanto é que eu separei conforme eu fui falando para vocês. Então, cada aula, desde a aula 00 até a aula 11, está inserido na frente de cada uma delas o conteúdo que vai ser abordado e, no caso, com base no edital. Mas aí, Saulo, isso acaba sendo suficiente? Sim, é o suficiente. Por quê? Pensando nessa ideia de edital, você vai fazer o estudo a partir desse conteúdo do edital, então realmente é o suficiente. No caso, ser esse suficiente, eu estou querendo dizer no sentido de acabar oferecendo tudo aquilo que está no edital. Mas, pensando nesse suficiente, é claro que vai depender de outros fatores. Tempo de estudo, resolução de exercícios, tirar dúvidas e assim por diante. É o que? É o famoso estudo, não tem muito o que fazer em relação a isso. É o famoso ralar, né? Se esforçar, a disciplina vai ser fundamental, entre outros fatores. O descanso é importante pensar nisso também, né? Não adianta só ficar estudando sem parar, até porque é necessário ter uma saúde mental muito boa também. Enfim. Então, pensando aí no edital, realmente isso acaba contemplando aquilo que é necessário para a prova da ESA. Continuando. Depois, falar sobre o nível da última prova da ESA. E aí, Saulo, como é que você considerou? Eu considerei uma prova média. Média, sim. Diga-se de passagem, a prova da ESA, de uma forma geral, eu considero ela média. Não considero ela fácil, não considero difícil, diria que ela é intermediária. O que acaba sendo muito característico da prova da ESA? O quanto ela é objetiva. Objetiva, Saulo? Nossa, muito objetiva. Tanto é que a gente visualiza questões que ela vai tomar 8 linhas, por exemplo. Detalhe, essas 8 linhas, eu estou falando 3 linhas para texto, às vezes esse texto tem 2 linhas só,
E depois, as linhas que eu estou falando é sobre as alternativas, porque são 5 alternativas. Só que no caso, muitas vezes, a alternativa é uma palavra só, ou 2, 3 palavras. Nossa, é muito curto, então, Saulo, novamente, de uma forma geral, quando a gente começa a olhar para as questões da ESA, realmente elas são o quê? Mais curtas. No caso, a que foi aplicada no ano de 2020, ela acabou saindo um pouco desse padrão. Teve questões que realmente elas foram um pouco mais longas do que o habitual. Continuando. Regionalização, industrialização, vegetação, população e climatologia foram as temáticas cobradas na prova de 2020. Saulo, foi o que você comentou. Muitas vezes um dado conteúdo não é cobrado. Exato. Aqui não tem relevo, aqui não tem hidrografia, aqui não tem meio ambiente, aqui não tem urbanização, nada disso. Então, foi cobrado outras temáticas, apesar do edital ter uma quantidade muito maior de temas. Saulo, e aí, você colocou a industrialização em vermelho, por quê? A meu ver, essa questão foi a mais difícil de 2020. Sério? Nossa! Tanto é que exigiu um conhecimento de história e de geografia para poder chegar na resposta. Saulo, quer dizer então que isso é um padrão? A questão, quando ela é interdisciplinar, ela tende a ser mais difícil? Não necessariamente. Muitas vezes essa questão interdisciplinar ela pode ser o quê? Mais geral, então acaba sendo, em tese, mais fácil. Mas nesse caso, realmente exigiu que o candidato, a candidata, tivesse uma boa noção de história para poder chegar na resposta correta. Então, eu considerei realmente essa questão de industrialização a mais difícil da última prova da ESA, no caso, pensando aí na prova de 2020. Continuando. Algumas questões foram mais longas do que o habitual que eu comentei com vocês. Dá a impressão de que a banca que é a responsável por confeccionar as provas, esteja mudando. Saulo, quer dizer então que para a próxima prova pode ser uma outra banca? Estou levantando uma hipótese, não estou fazendo nenhum tipo de afirmação, mas é o que dá a entender. Por quê? Se anteriormente tinha sempre esse padrão de fazer questões curtas, questões muito objetivas, e agora nessa prova de 2020 apareceram questões um pouco mais longas, então dá a impressão de que realmente a banca examinadora, a banca aplicadora, começa a fazer questões mais nesse sentido. Conforme eu disse, estou levantando uma hipótese, não é uma garantia. De repente, na prova de 2021, volta como era, questões o quê? Absolutamente objetivas. Então, é difícil saber. Mas que isso chamou a atenção pelo fato de ter cobrado 2 ou 3 questões até um pouco mais longas do que o habitual, isso realmente acabou chamando bastante atenção. Continuando. Depois, a gente fala ainda das estatísticas dos últimos 10 anos da prova da ESA. E aí, Saulo, como é que é visualizado? Conforme eu falei para vocês, é importante dividir em geografia física e geografia humana. Então, pensando aí na geografia física, o que mais cobra nos últimos 10 anos, o que mais cobrou nos últimos 10 anos é a parte do quê? De clima. Foram 10 questões. Então, é o quê? Uma média de uma questão de clima por prova. Se for pensar na média, é isso mesmo. Depois, domínio morfoclimático está em segundo lugar, seguido por hidrografia e assim por diante. No caso, pensando nessa parte de domínio morfoclimático, é importante lembrar o quê? O que significa esse domínio morfoclimático? Saulo, já ouvi falar, foi aquilo feito pelo Aziz Nassib Absaber, geógrafo, que foi professor titular da Universidade de São Paulo, e ele acabou dividindo o nosso território em biomas, e ele acabou dando esse nome de domínio morfoclimático, pensando aí na Amazônia, Mata Atlântica, Campos, Caatinga, Cerrado e assim por diante. E dentro deles ele começou a colocar aspectos como aspecto de clima, de vegetação, de relevo, hidrografia, parte ambiental, até mesmo parte antrópica. Até porque, quando falamos dos domínios morfoclimáticos, particularmente, considero isso um resumo da geografia física do Brasil. Verdade, Saulo? Opa! Se o candidato ou candidata entende bastante sobre o domínio morfoclimático no nosso país, então
fica mais fácil ele acabar tendo uma ideia, uma visão geral do restante. Até porque o domínio morfoclimático ele acaba tratando diversos aspectos da geografia física no nosso país. É importante lembrar também que, além desses domínios morfoclimáticos, a parte de faixa de transição também foi abordada pelo Absaber, e diga-se de passagem, está tudo aí no mesmo pacote. Ah, então, Saulo, não é só domínio, a faixa de transição está nessa estatística aí também, sim. Acabei colocando tudo como, vamos falar assim de uma forma mais geral, tudo na parte de vegetação. Continuando. E aí, Saulo, a parte humana, olha só. No que tange à geografia humana, nós temos o regionalismo como a quantidade de maior cobrança. Ah, Saulo, regionalismo foi aquele exemplo que você deu? Exato. Quando nós pensamos em relação à região do nosso país e faz perguntas sobre aquela região, no sentido de população, industrialização, relevo, hidrografia, transporte, comunicação. Ah, de repente vai fazer uma pergunta num sentido específico, cultural, enfim, não importa. Mas quando a gente fala de regionalismo, ela acaba tendo esse caráter, então ela entra aí nessa categoria de questão que interdisciplinar que eu comentei com vocês. Continuando, além, depois de regionalismo, passando por fontes de energia, população, urbanização e assim por diante, realmente foram as temáticas que tiveram a maior cobrança nos últimos 10 anos. Então, outro aspecto, como estudar geografia? Bem, primeiro é importante ressaltar que, infelizmente, não existe fórmula mágica. Até porque se existisse, todo mundo iria o quê? Conseguir ingressar no curso desejado. Mas não dá para negar que certos aspectos, eles são mais do que fundamentais. Se for para dizer, Saulo, se alguém me perguntar, por exemplo, Saulo, o que é mais importante para fazer com que eu consiga ingressar no curso que eu desejo? 2 pontos são fundamentais. Primeiro ponto, e o mais importante, resolver questões. Ponto final. Ah, é, Saulo? Sem dúvida nenhuma. Só que quando fala resolver questões, não significa apenas eu pegar ali o que está no PDF, resolvo, acertei, legal, errei, ah, que chato, vamos para a próxima. Resolver questões significa eu faço essa questão consciente, sem ajuda de nada, ou seja, sozinho, respondi. E aí, eu acertei? Acertei, ótimo. Você deve se perguntar por que você acertou. Tá brincando, Saulo? Não, porque muitas vezes você pode ter acertado no chute. Ah, então por isso que é importante se perguntar por que acertou? Exatamente. E, caso tenha errado, igualmente, você tem que se perguntar a si mesmo, por que eu errei? Ah, então por isso que é importante, Saulo, fazer análise de cada uma das alternativas? Exatamente. E é assim que o Estratégia Militares trabalha. Nós procuramos o quê? Fazer abordagem de cada uma das alternativas, salvo quando a questão ela é muito objetiva, daí não tem jeito, daí não tem por que fazer uma abordagem de alternativa por alternativa, até porque, conforme eu disse, ela acaba sendo objetiva demais, específica demais, que não tem como a resposta para aquilo é apenas uma palavra, por exemplo, não tem como fazer abordagens em cima daquilo, então realmente isso acaba fazendo muita diferença. Então, primeiro ponto que eu considero responder questões. E visualizo que isso é uma unanimidade entre os professores. Segundo ponto, importante. O que, Saulo? Tirar dúvida. Ah, é, Saulo? Nossa, sem dúvida nenhuma. Então, começar a questionar. Ah, Saulo, vou tentar tirar a dúvida por mim mesmo. Não tem problema nenhum. Faça consulta pela internet, desde que seja em sites confiáveis, mas há uma maneira melhor ainda. Qual, Saulo? Perguntar para o professor. Entra lá no fórum de dúvida e faz isso. Até porque o professor já teve um contato anteriormente com diversas referências bibliográficas, seja de ensino superior, de cunho jornalístico, mas nesse cunho jornalístico ele até tem o quê? Uma relação com o nível superior, enfim. Então o professor ele já teve muito mais contato. Então é muito interessante o quê? Entrar lá no fórum de dúvidas e fazer a pergunta. Aí vem uma grande vantagem do ensino à distância, porque muitas vezes o aluno, a aluna, fica meio sem graça numa sala de aula em fazer uma pergunta para o professor. Agora, à distância, você vai lá, entra no fórum, faz a pergunta, beleza, porque isso acontece, muitas pessoas são tímidas, então ficam meio sem graça ao fazer uma pergunta, mas nesse caso iria resolver completamente essa situação que eu estou comentando com vocês, então, por meio do fórum de dúvida. Novamente, resolveu muitos exercícios. Tirou muitas dúvidas, pessoal, a chance do ingresso é muito maior.
Tanto é que, conversando com as pessoas que passaram nos cursos desejados, como por exemplo a questão da ESA, pergunto para uma pessoa, e aí, o que você fez? Pode ter certeza, ela vai responder. E respondi muito exercício e tirei muita dúvida. Nossa, esses dois? Sem dúvida nenhuma. Fez isso, pessoal, a chance de ingresso acaba sendo muito maior. Então vamos lá. Pensando então em como estudar, o que a gente pode fazer? Criar uma rotina de estudo é fundamental? Sem dúvida. Quantas horas eu devo estudar por dia? Pessoal, isso é muito relativo. Tem pessoas que, estudando 4 horas por dia, visualizam que aquilo é o suficiente, porque naquelas 4 horas ela tem um nível de concentração muito grande. Beleza. Outras pessoas, não. Nossa, se eu preciso estudar 8 horas por dia, porque eu não tenho esse nível de concentração, por exemplo. Então, não existe um tempo específico. Cada um deve achar o seu tempo. Assim como a questão de rotina. Cada um vai achar uma rotina adequada. Ah, eu acho que é melhor estudar a matéria que eu vi no dia na escola, por exemplo. Beleza. Ah, não. Eu acho que é legal fazer por bloco. Eu coloco matemática, por exemplo, junto com uma outra parte de exatas, física, química, não sei. Aí depende de cada lugar. Ah, não. Geografia faz muito gancho com a história, então geografia e história eu vou estudar no mesmo dia. Então, aí vai de cada um. Isso é absolutamente o que, pessoal? Continuando. Depois, devo estudar nos finais de semana, feriado? A minha resposta, sim. Tá brincando, Saulo? Não. A questão é saber equilibrar. Tanto é que, deixa eu fazer aqui uma analogia em relação a isso. Imagina que eu quero ganhar peso. Por que você quer ganhar peso, Saulo? Não sei, quero lutar sumô, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Quero lutar sumô. E eu preciso o quê? Ganhar peso, ganhar massa, enfim. Eu vou ter que mudar a minha alimentação, vou ter que mudar exercícios físicos e assim por diante. O meu corpo vai entender final de semana? Ele vai entender sábado? Ele vai entender domingo? Ele vai entender feriado? Não, para ele é tudo igual, não muda. A diferença vai, estou acordado, estou dormindo. Basicamente é isso. Ou fiquei doente, não importa. Mas não vai mudar. Em relação ao estudo, eu vejo da mesma forma. Ah, Saulo, mas é cansativo. Concordo plenamente. Mas é melhor você estudar uma hora que seja, no domingo, do que simplesmente não estudar. Ah, é, Saulo? Tão pouco assim? Sério. É melhor você pegar mínimo que seja, mas que essa uma hora seja o que? Efetiva, do que simplesmente deixar de lado. Continuando. Ler, entender, anotar as dúvidas, tirar as dúvidas e explicar escrevendo ou falando o que entendeu para alguém. Isso acaba sendo bastante interessante e cai naquilo, tirar dúvidas, o quanto eu comentei com vocês. Fazer resumo, tabela, quadro, fluxograma, mapa mental, etc. Isso é particular, vai de cada um. Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e assim por diante. Anotar os pontos importantes e as dúvidas enquanto assiste às videoaulas. Isso é fundamental, também entra na questão de tirar dúvida. Fazer exercícios da ESA e de outras bancas, sim, e isso acaba sendo bastante questionado. Mas aí, Saulo, vou fazer exercícios só da ESA? Você vai fazer exercícios preferencialmente da ESA, mas nada impede de você fazer outros exercícios, como exercícios inéditos que eu coloco para vocês no seu PDF. E de repente você falou, nossa, ah não, eu quero uma lista extra. Nossa, Saulo, tem como você passar para mim? Nossa, com todo prazer. Basta você o quê? Mandar lá para mim no fórum que eu acabo oferecendo ela para você sem problema nenhum. E de repente essa lista extra vai ter exercícios diferenciados, mas o conteúdo, pessoal, ele não muda. O conteúdo é geografia do Brasil. Ponto. Ah, então, Saulo, eu preciso ter isso em mente? Claro, precisa pensar o quanto. O importante é o quê? Fazer exercício, porque você precisa trabalhar o cérebro dessa forma. E, diga-se de passagem, é o que vai garantir a aprovação, ou o mais próximo disso possível. Até porque a prova pede para você responder um exercício. Ela não pede para você fazer um resumo. Ela não pede para você assistir uma videoaula e escrever o que você entendeu da videoaula. Não, vai fazer uma pergunta e você vai ter que dar a resposta. É assim que vai ser. Continuando. Devo fazer exercícios antigos novamente? Isso acaba sendo uma dúvida. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte: a geografia é uma disciplina que ela sempre está sendo atualizada. Então, isso que você precisa ficar atento. De repente você faz um exercício muito antigo e que para aquela época fazia sentido, mas se a gente trazer para os dias de hoje não faz mais.
Como, por exemplo, se eu for pensar na questão de população do nosso país, cresceu, diminuiu, a questão urbana, aconteceu uma expansão, a questão econômica, cresceu, subiu, não importa. Então, isso que precisa ficar atento em relação aqui às questões antigas. Novamente, pode ser que para a época faça sentido, pode ser que para a atualidade nem tanto assim. Continuando. Nada é mais importante do que fazer exercícios, portanto, faça todos os simulados, é algo que eu altamente recomendo. Procure saber como você aprende mais rápido, lendo, escrevendo, discutindo, também é uma outra forma de aprender. A vida não é só estudar, cuide do seu corpo e da sua mente, foi o que eu falei anteriormente, é importante também o quê? A questão de relaxar. Busque exemplos que estão perto de você, amigo, irmão, etc. Porque muitas vezes a gente acaba ficando preso a exemplos excepcionais, né? Nossa, fulano fez a prova, gabaritou a prova. Nossa, então realmente é excepcional. Você deve se espelhar nele? Não, se espelhe em alguém que está mais perto de você e acabou tendo êxito numa aprovação, por exemplo. A geografia exige memorização, Saulo? Sim. Não tem como eu falar que só por meio de reflexão eu consigo responder de jeito nenhum. Domínio morfoclimático, por exemplo, eu preciso saber quais são, eu preciso saber aonde estão e preciso saber o que as características dele, entre tantos outros pontos da geografia que vai exigir o que? A memorização e não tem jeito. Continuando. Ter um mapa do Brasil por perto pode ajudar? Sem dúvida nenhuma, até porque altamente recomendo que você consiga o quê? Memorizar. Nossa, memorizar pelo menos a localização dos estados, Saulo, exato. Filmes, documentários, séries podem ajudar? Podem ajudar também. Um exemplo de rotina. Então, vou estudar à tarde. A matéria que foi passada na escola pela manhã e à noite vou fazer yoga e ler e ou assistir por 30 minutos os fatos marcantes do dia. Lembrando, não existe fórmula mágica. Isso é apenas um exemplo. Estudarei 4 horas por dia todos os dias. Faço todos os simulados. Estudarei por partes. Por exemplo, a aula de climatologia é dividida em 8 capítulos. Não mudo de capítulo enquanto não tiver dominado o anterior. Quando tenho dúvida na explicação do PDF, anoto e pergunto no fórum de dúvidas. Após a dúvida ser sanada, eu explico o que entendi para o meu pai e escrevo para ter um resumo. Faço um mapa mental com esse resumo. Faço os exercícios do PDF, tiro as dúvidas e procuro entender o porquê acertei ou errei. Isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Assisto a videoaula, anoto o que foi dado, ênfase e tiro as dúvidas. A prova 10 está chegando e não tenho tempo de revisar tudo. O que eu faço? De repente, se isso acontecer, espero que não, mas caso aconteça, eu recomendo que você foque naquilo que vem sendo mais abordado. Geografia física, climatologia, geografia humana, regionalismo. Acabo o quê? Focando nessas que têm a maior incidência na prova. Então, essa aí, pessoal, foi a nossa abordagem sobre o que? A prova da ESA. Muito obrigado. Então, caso ainda não nos siga nas redes sociais, Estratégia Militares e prof.saulo Takami no Instagram. Obrigado novamente.